Eu quero ler aqui com os irmãos João, capítulo 14, versículo 1 e 2. E depois também 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. João, capítulo 14, versículo 1 e 2. O tema aqui do nossa pregação, do nosso ensino, é Deus nos chama para o céu. Então Deus nos chama para o céu. Falarei também de um assunto aqui que ninguém gosta de falar. Falarei um pouquinho do inferno, porque ninguém gosta de falar de inferno, Quando falamos em céu, todos nós nos alegramos, ficamos felizes. Mas precisamos entender que o inferno, infelizmente, ele existe, Ninguém gosta, eu também não gosto. Tem assuntos que ninguém gosta de falar, mas a igreja do Senhor precisa falar de todos os assuntos, inclusive este. João 14, vou ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, Deus nos chama para o céu. Vemos aqui em João capítulo 14, versículo 1 e 2, que os discípulos estavam preocupados, porque o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele falou que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E mediante aquela notícia, ali estavam os discípulos tristes, ali os discípulos estavam com o coração contrito. Isso acontece muitas vezes hoje, nas nossas vidas, quando nós recebemos uma notícia de triste, algum ente querido, faleceu, está doente, o nosso coração ele fica triste, o nosso coração ele fica contrito. E não era diferente com aqueles discípulos, não era diferente com Pedro, com João, com Lucas, e também não é diferente com cada um de nós. Mas Jesus ele dá uma mensagem. Jesus sempre dá uma mensagem para cada um de nós, aqueles que o conhecem, aqueles que têm fé. Ele diz: crede em Deus, credes também em mim, porque aonde eu vou, na casa do meu pai, há muitas moradas. Jesus ele tinha certeza absoluta para onde ele ia. Ele iria para o céu, ele iria para o seu lar, aonde ele teve que deixar por um curto período de tempo para vir a essa terra e morrer, em nosso lugar pelos nossos pecados. E ele fala ali para os seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Então Jesus disse aos seus discípulos: vou preparar-vos lugar. Vocês estão turbados agora, estão preocupados, mas tenham fé. E quando nós olhamos ali para o 1 Coríntios, está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então todos nós que amamos ao Senhor, que amamos a Deus, nós temos uma certeza, a certeza da nossa salvação, a certeza de que Deus ele nos ama e ele se preocupa com cada um de nós. Referente ao a nossa morada eterna, nós sabemos que todos nós que aceitamos a Jesus, que somos uma nova criatura, nós temos essa convicção de que quando nós partirmos, nós iremos morar no céu. Mas existem também um lugar para aqueles que não aceitam Jesus, aqueles que negam o Evangelho, aqueles que dizem: eu não quero aceitar Jesus, mas eles também, quando dizem que não querem aceitar a Cristo, que não querem ao Senhor como Salvador de suas vidas, eles estão selando o seu destino,
e esse destino é o inferno. E ninguém gosta de falar do inferno, né? Porque é uma doutrina difícil de entender. É uma doutrina, amados irmãos, que ela é incômoda, ela é dolorosa para todos nós. Mas o que é o inferno segundo a Bíblia? Segundo a Bíblia, o inferno é um lugar de intenso sofrimento. É um lugar, amados irmãos, que serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. Este lugar não pertence a mim nem a você, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas, como servos de Deus, como a igreja do Senhor, nós devemos anunciar a palavra de Deus. Aqueles que, sem saber, estão sem destino, ou melhor, estão destinando, né, as suas vidas a esse lugar de tormento. A doutrina bíblica acerca da realidade do inferno é muito clara. E por mais que pareça aterrorizante, não deve ser negada. Então a igreja do Senhor, o servo de Deus, né, tem que ter isso em mente. Tem que saber que é uma realidade aterrorizante e que nós, né, infelizmente, não podemos negar que ela existe. No Novo Testamento, a palavra usada para designar inferno é Geena, que significa terra de Inom. Então, essa palavra é grega, né? Geena, terra de Inom, ou vale de Inom. Esse Inom que nós falamos aqui, provavelmente ele era o proprietário dessa terra, né? Na época ali. E o que acontecia nessa terra de Inom? Ali eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão Moloque, né? Moloque era um deus dos amonitas que era adorado ali na terra de Canaã. Então vejam que esse lugar, né, terra de Inom, era um lugar onde aconteciam perversidades. E esses sacrifícios humanos ao deus Moloque eram, inclusive, né, crianças ali eram oferecidas. A palavra de Deus vai dizer no livro de Reis que tivemos 2 reis, pelo menos conhecidos, né, que fizeram essa abominação, né, abominaram, oferecendo os seus filhos. Foi Acás e Manassés. Então vejam que isso aqui era uma coisa terrível aos olhos do nosso Deus. Mais tarde, essa Geena, né, essa terra de Inom, ela ficou ali como um aterro sanitário ali em Jerusalém. Ali eles jogavam corpos de animais, todo tipo de coisa ali que não prestava, né? Coisas imundas, jogavam ali e queimavam. E diz também a história que até mesmo corpos de criminosos eram jogados nesse lugar. Então vejam que era um lugar desprezível, né? Era um lugar que ninguém queria estar, que ninguém queria, né, estar ali naquele lugar. Então, quando a palavra de Deus, no Novo Testamento, ela fala sobre o inferno, ela vai falar a palavra Geena. Então, nós devemos saber, né, que esse lugar foi um lugar terrível. Vemos que, referente, amados irmãos, à prática, né, de sacrifício, né, você ofertar uma criança, né, ao deus Moloque, em Levíticos, no capítulo 20, versículo 2, foi totalmente condenado pelo Senhor, porque é uma coisa que não agradava a Deus, né? Que diz, texto bíblico: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua descendência a Moloque, certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. Então, o castigo que Deus estabeleceu para aquele que oferecesse, né, ao deus Moloque a sua descendência, o seu filho, seria o apedrejamento. Então, isso aqui foi só um conhecimento, né, para que os irmãos vejam que lugar terrível era esse tal, né, de Geena, que é o inferno. E acerca do inferno, amados, existem algumas filosofias, né? O que são filosofias? São alguns pensamentos. Dentre eles, o universalismo. O universalismo
Não tem nada a ver com andar universal. Que diz o quê? O único castigo pelo pecado existe nessa vida. É o famoso: aqui se faz, aqui se paga. Quantas vezes nós já ouvimos falar isso aí, né? Que céu, que inferno, né? O castigo é aqui mesmo. Ou outro: não, existe o céu, mas o castigo para o pecador não existe. Então isso é um tipo de pensamento que existe aí. O famoso: aqui se faz, aqui se paga. O outro também pensamento da mesma corrente, né, do universalismo: os ímpios serão castigados na vida futura, mas por um período de tempo limitado. Ou seja, a pessoa vai ser castigada? Vai morrer, vai dar contas a Deus e vai ser castigado. Mas o castigo será apenas por um curto período de tempo. Vai pagar ali uma penitência. Exemplo: foi uma pessoa muito ruim, foi um assassino, estuprador, vai ficar 300 anos ali no inferno, né? E depois disso ele volta a ser, né, resgatado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, nós não vemos, né, que esses pensamentos eles, né, têm algum sentido. A outra doutrina muito conhecida, a doutrina da aniquilação. O que é aniquilar? Aniquilar é destruir. Ou seja, o pecador, né, morreu e ele vai ser, a alma dele ali vai ser totalmente, né, destruída. Ele vai virar pó e acabou, não tem mais nada. Estas doutrinas acima são muito atraentes e até mesmo muito desejáveis. Porque todos nós, né, irmãos, inclusive Deus, Ele deseja a salvação de todos. Mas a palavra do Senhor, né, conforme eu disse, ela não nos deixa, né, pensar desse jeito. Porque diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, é um desejo de Deus, é a vontade de Deus que todos os homens se salvem, que todos os homens venham ao arrependimento, que todos os homens tenham um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que verdadeiramente possam ter vida, e uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida alegre. Porque, como sempre é falado aqui na igreja, o inferno não foi preparado para mim, não foi preparado para você. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Quando o homem entra ali, ele está entrando como intruso, como intrometido, como alguém que não deveria estar lá. Por isso, mantenhamos sempre a nossa fé em Deus e tenhamos o compromisso de pregar sempre a palavra do Senhor. Jesus mesmo, ele falou sobre o inferno, né? O que ele disse? Da seriedade do pecado aqui, ó. E se o teu olho te escandalizar, o olho, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Geena, né? Botei aqui entre parênteses, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Isso aí está em Marcos, capítulo 9, versículo 47 ao 48. Então, irmãos, vemos o quão grande, né? O quão sério é para o nosso Deus o pecado. O pecado que muitas vezes nós ficamos, né, acariciando, fazendo carinho ali no pecado, né? Achando como uma coisa normal. Deus, Ele olha com muito, né, com um olhar muito atencioso para o pecado. Quando nós vemos aqui a palavra de Deus, né, o livro de Levítico que nós estamos estudando agora, diz que, né, eu sou santo, né? Deus diz que Ele é santo e nós devemos também ser santos. Ser santo é ser separado, é ter uma mente, né, renovada pelo Senhor, uma mente renovada pelo Espírito Santo. Ser santo é realmente você andar com Cristo, estar na presença de Cristo, assim como os discípulos andavam com Jesus e eles foram fiéis. Mas teve um discípulo que, apesar de andar com o Senhor Jesus,
ele não foi transformado, não foi renovado, ele não foi uma nova criatura, foi Judas Iscariote. E nós sabemos que o destino dele, né, foi um destino muito infeliz. Então, quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que ter muito cuidado. Quando nós estamos na presença de Deus, nós devemos ter cuidado, porque não podemos estar de qualquer forma, de qualquer maneira na casa do Senhor. Então, isso aí, irmão, nós falamos sobre a doutrina do inferno. Agora vamos falar sobre uma doutrina que todos nós gostamos de falar, né? Que é a doutrina do céu, que é o lugar que está preparado para todos nós que aceitamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Para todos nós que verdadeiramente, né, somos nova criatura. Romanos, no capítulo 8, versículo 18, diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, às vezes nós passamos por tanta luta, né? Por tanta dificuldade. Mas o Senhor, Ele diz, né? Deus diz na sua palavra que haverá algo melhor para cada um de nós. Haverá algo que nos surpreende. Algo, amados irmãos, que não pode ser comparado a nada neste mundo, a nada nessa terra. Aquelas alegrias que nós temos, o nascimento de um filho, eu me recordo bem do nascimento dos meus filhos, que foi aquela alegria maravilhosa, aquele momento, né? Aquela conquista, né? Quando eu passei na prova para trabalhar no meu serviço, foi uma alegria tremenda. O dia do meu casamento foi uma alegria tremenda. Todas essas alegrias que nós temos aqui no aspecto terreno, elas não podem ser comparadas à alegria, à felicidade que nós vamos desfrutar ali no céu. Não podemos definir o céu de uma forma adequada, pois a Bíblia ensina que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós temos algo tremendo e algo maravilhoso que nos aguarda, que é o céu. Concepções não cristãs sobre o que acontece após a morte. Há aqueles pensamentos, né? Assim como existe no inferno, também existe, né? Pensamentos, concepções referente ao céu, referente a quando nós partirmos, né, dessa vida. Uma dessas concepções são os materialistas ateus, ou seja, aqueles que rejeitam, né, a religião. Existem pensadores e muitos, né, existem pessoas que não acreditam na religião, que não acreditam em Deus. E eles vão dizer, ó, se não existe Deus, também não existe céu. Esse é o pensamento deles. Ou seja, quando o nosso corpo morrer, quando nós partirmos dessa vida, tudo vai morrer e nós não vamos ter mais lembrança de nada. Então é um tipo de pensamento. E muitas pessoas, né, ficam acreditando, né, nessas conversas. Parece até que quanto mais a pessoa é formada, né, quanto mais ela estuda, parece que mais ateu ela fica, né? Já conheci uma pessoa assim, que tinha um estudo muito grande, tinha um grande conhecimento, e essa pessoa era ateu, não acreditava em Deus. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? A esposa dessa pessoa orou muito, e hoje essa pessoa, ela é convertida, ela viu da existência de Deus. Uma outra filosofia, um outro pensamento: existe Deus, mas não vida após a morte. É outro pensamento. Deus existe? Existe. Mas quando você morrer, entendeu? Não vai ter vida mais para você. Acabou tudo. Ou seja, seríamos como, né, os animais, né? Estão aqui, morreu, acabou. Então é um tipo de pensamento. Vai existir também aqueles que pensam que, os ceticistas, né, que são os que duvidam de tudo, que diriam que ninguém saberia o que acontece depois da morte. Ou seja,
Depois da morte, tudo é um mistério. Ninguém sabe o que acontece. Ninguém sabe se existe o céu, se existe o inferno, se nós vamos, estar, um novo corpo, uma nova criatura. Então esse é o pensamento ceticista. Existe também, amados irmãos, o quarto pensamento, o paganismo antigo, que diz que o quê? Que após a morte nós seríamos tipo uma cópia pálida, seríamos um zumbi, um fantasma habitando em um mundo escuro e sombrio. Esse pensamento do paganismo, se os irmãos observarem, ainda mais os irmãos mais antigos, que já tiveram no interior, morando na roça, existe muito essa crença, de fantasma. Não passa por ali, porque ali tem um fantasma, tem uma assombração. Mesmo porque também o paganismo, essa crença pagã, ela vem dessas raízes aí, as raízes, do campo. É o pessoal camponês, é o pessoal que cuida da terra. Então, até hoje, muitas das vezes, esse pensamento do paganismo, ele é difundido, e muito, no interior. Agora, não sei se tanto, mas antigamente, nós tínhamos esse tipo de conhecimento. Você não vai naquele cemitério não, porque vai ter uma alma ali, entendeu? Não passa ali perto não. E muitas pessoas, eu estava até esses dias vendo essas vídeos cacetadas, essas pegadinhas, e a pessoa passava ali no cemitério e vinha uma caveira ali montada numa bicicleta, e a pessoa tinha um medo terrível daquilo ali. Ou seja, é uma crença, do paganismo. Existe também aqui o último pensamento, também muito conhecido, que é o pessoal da reencarnação. Eles dirão que depois que o nosso corpo morre, nossa alma conseguiria outro corpo terreno, mortal. Ou seja, você morreu, a sua alma, ela fica reencarnando, em outros corpos, até você conseguir, entre aspas, a sua alma ser iluminada, você conseguiu o aperfeiçoamento. A sua vida, você vai corrigindo os seus erros, através da reencarnação. É um pensamento, que as religiões espíritas, elas adotam, muito. Inclusive quando nós assistimos novelas, somente novelas, de uma certa emissora, é muito voltado para esse tipo de coisa, Novelas, como a Viagem, que foi uma novela muito, difundindo, o espiritismo, e outras por aí também. Então são pensamentos, são filosofias que trazem para nós, que duvidam do céu, como realmente a palavra de Deus nos ensina, que quando nós morrermos, quando nós partirmos, nós vamos para a glória, morar com o Senhor. Quanto a essa doutrina da reencarnação, Hebreus diz, no versículo 9, capítulo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, morreu uma vez só. Após isso vem o juízo de Deus. Deus vai, fazer o julgamento, e ali, vai ser decidido, céu ou inferno. Entendeu? Sabendo, irmãos, que não existe uma segunda, opção. Se você na sua vida, escolher, eu não quero Jesus, eu não quero o céu, automaticamente você já está escolhendo, ir para o inferno. Entendeu? Uma coisa boa que vai ter no céu, lá não vai ter nenhum mal. O mal, a iniquidade, o pecado, no céu não vai mais existir. Mateus capítulo 13, versículo 49 diz: assim será na consumação dos séculos. Ou seja, na consumação dos séculos, no fim de tudo, os anjos virão, separarão os maus entre os justos. Ou seja, Deus vai separar ali os bons, dos injustos. O cordeiro, dos bodes. Vai ser assim. No céu não haverá tristeza, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte,
não haverá tristeza, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Então a lágrima hoje, né? Essa preocupação que nós temos, né? De tantas coisas, da morte, né? Todos nós já fomos no sepultamento, todos nós já choramos, todos nós já pranteamos, irmãos, todos nós já clamamos. Essas coisas lá no céu não existirão mais. A palavra de Deus nos diz, porque tudo isso, né? Foi passado. Tudo isso, todas essas preocupações, né? É fruto do pecado. Tudo isso de ruim que tem acontecido no mundo é fruto do nosso pecado, é fruto da nossa iniquidade, é fruto da nossa escolha, né? De nos separarmos de Deus. O problema do mundo, o mal do mundo é o pecado. As guerras, a fome, o luto, a morte, tudo isso, amados irmãos, que sobrevém às nossas vidas, é fruto do pecado. Então, qual o caminho para que eu possa ir ao céu? Já estou acabando, tá, meus irmãos? Qual o caminho? Só existe um caminho. Eu e você sabemos bem. E essa porta também nós sabemos. A porta é Jesus. Jesus diz em João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Então, como é que eu posso chegar ao céu? Você não vai chegar ao céu por meio de Buda. Você não vai chegar ao céu por meio de qualquer tipo de santo, de Maria. Não. Só tem um meio de você chegar ao céu. É através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não vai chegar ao céu através das sucessivas reencarnações. Somente Jesus é a porta que nos leva para o céu. Somente, amados irmãos, através de Jesus nós vamos achar pastagem. Imagina agora você, pensa naquele campo lindo, né? Um campo lindo, aquela grama linda, aquela alegria toda, e você quer chegar no céu, no paraíso. Saiba que só tem um modo de chegar, só existe uma porta, e essa porta é Jesus. É através dele que você vai achar o verdadeiro alimento para a sua alma. Porque gastais o dinheiro naquilo, né? Que não é pão, naquilo que não te alimenta. Somente Jesus, ele pode te levar ao céu. Somente Jesus, ele pode nos alimentar verdadeiramente. Há muitas pessoas que estão aí dando murro, né? Como diz, em ponta de faca, né? Andando de um lado, andando de outro, e nada vai para frente. Por quê? Porque não entregaram a sua vida ao Senhor, ou porque às vezes estão até na igreja, mas estão levando uma vida, né, de brincadeira. Verdadeiramente ainda não encontraram o Senhor, não renasceram de novo. Para chegar ao céu só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida, e essa vida é Jesus. Disse Jesus: eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só Jesus pode nos levar ao céu. Eu tenho um exemplo na família de uma pessoa que andou na presença de Deus por um certo tempo, mas depois ela se afastou. E, amados, eu posso dizer para vocês que a vida dela foi só derrota, entendeu? Derrota mesmo, coisas tristes sucederam. Por quê? Porque abandonou o Senhor, né? Porque não levou com seriedade a palavra de Deus. Irmãos, então, para concluir, vivemos em um mundo onde o materialismo, as preocupações, os cuidados desta vida têm nos afastado de pensar no céu. Quantas vezes nós estamos atribulados, né? E isso aí acontece com todos. Acontece com o pastor, acontece comigo. É o trabalho, é tantas preocupações, é a inflação, é a guerra. E a gente, por muitas vezes, né, nós nos esquecemos, né, de pensar no céu, de pensar em Deus.
quando nós pensamos no céu, quando nós pensamos em Jesus, as preocupações elas ficam de lado, né? Porque pensar no céu, pensar em Jesus é o que nós precisamos fazer a cada dia. Amados, precisamos outro ponto 2 aqui. Precisamos confiar em Jesus e não turbar o nosso coração, pois Ele tem preparado um lugar de morada para nós. Então, em meio às dificuldades, confia no Senhor, porque Deus tem o melhor para cada um de nós. Às vezes nós pensamos no céu. Quando eu morar no céu, a minha vida vai melhorar. Quando eu for para o céu, né, tudo vai mudar. Mas você já pensou que o céu, ele já pode começar por aqui? Não na sua totalidade, mas quando você serve a Deus, quando você realmente é um crente fiel, ora, lê a Bíblia, na comunhão com os irmãos, já existe ali um comecinho, né? Um pedacinho do céu. Você já está fazendo parte ali do reino de Deus. Então, nós como servos de Deus, tenhamos essa certeza que o início do céu para nós já começa aqui. Porque o céu, na sua totalidade, o que é o céu? O céu é você estar em Cristo, é você ter a sua confiança total no Senhor, é você depositar todos os seus anseios, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que te atribula, que tira a sua paz em Jesus. Nós amamos muito nossos filhos, amamos muito nossos pais, nossa esposa, mas se nós amarmos mais a Deus, se nós amarmos mais ao Senhor, nós vamos ver que verdadeiramente nós seremos felizes, porque os nossos filhos podem nos desapontar, a nossa esposa, os nossos amigos, mas Jesus Cristo, Ele nunca nos desaponta, Ele nunca nos deixa ficar triste, porque Ele verdadeiramente é a fonte de alegria. E para concluir, o inferno é uma triste realidade, por isso precisamos pregar a palavra de Deus e termos convicção de que somos realmente uma nova criatura. Então, que possamos, amados irmãos, ter essa certeza, né? A certeza do céu, a certeza que Deus nos ama, mas que infelizmente, né, o inferno também está aí, é uma realidade. Mas para nós que somos nova criatura, que temos ao Senhor, a nossa vida, né, ela é transformada. Porque em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, foi até lido hoje aqui, né, que diz, né, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, se você está no Senhor, tenha certeza, né, que você é uma nova criatura e que o melhor de Deus, né, está preparado para cada um de nós. Amém?